e já marcando encontro para a vida eterna, né? Quando Deus não, quando Jesus Cristo vier nos arrebatar. Isso para aqueles que nasceram de novo, são filhos de Deus. Então vamos voltar para a gravação. Aí você contrasta com aquela exortação que está aqui nos versículos 26 a 29. Agora veja bem, o que o Espírito Santo testemunha? Olha que coisa linda, nos versículos 16 e 17. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei. Aqui está o testemunho do Espírito. E não só isso. E também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados. Este é o testemunho do Espírito aqui, irmãos. Deus colocou a sua lei. Que lei é essa? É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo? É o que eu estava falando. Lembra, Jeremias, capítulo 31. Deus prometeu nos dar uma outra lei. Essa é a lei do Espírito de vida. Essa lei é irrevogável, é indestrutível. Ela está escrita, não em tábuas, mas ela está escrita em nossa mente e em nosso coração. E esta lei, ela está ligada ao testemunho que o Espírito Santo dá a nós. Sabe o que ele diz? De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Irmãos, é extraordinário. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele foi para aquela cruz e dá a vida dele, porque ele deu a vida. As pessoas achavam que estavam matando ele, mas ele que deu a vida, né? E ele deu a vida para você, para mim, para nós termos a vida espiritual. Porque quando nós nascemos lá da barriga de mamãe, nós estávamos com o espírito mortificado. Então, à medida que Cristo veio há 2000 anos, e você procura de coração Deus, e procura ter o Espírito Santo, é tudo que o Espírito Santo quer, é habitar o seu coração. Isso é vida espiritual, é o que nós treinamos na academia, nas nossas inúmeras atividades, inclusive na nossa própria empresa. E veja que eu falo sempre nós, porque na verdade a empresa, a minha pessoa, é tudo de Deus. Todos os equipamentos aqui é tudo de Deus, né? Então a gente está só com isso, digamos, emprestado para administrar bem, para a glória dele, e não para os meus prazeres, ou para os nossos prazeres aqui. Nós estamos no corpo de Cristo, mas vamos voltar para a gravação. É extraordinário você pensar nisso. Ele não se lembra dos nossos pecados. Que coisa preciosa. E por quê, irmãos? Por causa de duas coisas. Por causa do sangue e por causa do testemunho que o Espírito dá. Esse é um testemunho de glória. O Espírito dá o testemunho de que nós fazemos parte de uma nova aliança. E quando Deus fez esta aliança lá no Calvário, nosso Senhor Jesus disse, lá em Lucas, capítulo 22, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Quando nós fazemos isso, todos os domingos pela manhã, nós estamos proclamando essa verdade na experiência da nossa vida. Todo domingo de manhã, o que nós fazemos domingo de manhã aqui também, na nossa academia, às 10 horas da manhã. Experiência do nosso viver. Por isso tem que encher o nosso coração, irmãos. Como nós podemos ultrajar o nosso Senhor, profanar o seu sangue, desprezar o seu espírito. Não faz isso, meu irmão, minha irmã. Porque isso é que está impedindo o avivamento do povo de Deus nesta hora. É isso que está impedindo o transbordamento de alegria do povo de Deus. Vivemos na periferia da superficialidade da religião. Nós temos que sair disso. Nós somos convidados pelo Espírito Santo a entrar no lugar santíssimo, a experimentar. Perceberam que ele falou assim, não é religião? E que pelo Espírito Santo você é convidado a entrar no lugar do Santíssimo? Então significa o seguinte, que o religioso, ele não nasceu de novo. Ele é religioso. Bom, se ele nasceu de novo,
Então, ele entra no lugar de Santíssimo. O que que é? É ter um relacionamento espiritual com Deus. Depois de Cristo, qualquer um que nasce nele tem um relacionamento direto com ele e passa a ser guiado por ele. Então não é mais eu, é Deus, é o governo de Deus e é o Espírito Santo que nos conduz a ser a imagem e semelhança de Cristo. E cristão significa um pequeno Cristo, já ensejando que se é um pequeno Cristo, ele deve crescer. E é exatamente esse é o supremo propósito de Deus, que Cristo cresça em nós. E nós resplandecemos Cristo. E o exercício que eu faço é o seguinte: bom, vou fazer uma coisa. Então eu olho para dentro de mim e falo assim: bom, Cristo em mim, o que faria? E eu tenho a resposta. O Senhor numa plenitude elevada. É isso que nós somos convidados. Não viver na periferia. Não viver como um povo comum. Nós não somos um povo comum. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos o povo da nova aliança. O mundo não entende isso. Tá vendo? O mundo não entende isso. Então você que está aí no mundo, esse nosso trabalho é para você. É para você que é religioso, é para você que é ímpio, você que é ateu. É para você, para um pouquinho, para tudo. Escuta o que a gente está falando. Escuta esses preletores. Vai ver o currículo desses preletores. Vai ver o foco. Não tem denominação religiosa. Não tem nada de dinheiro. Só tem tudo para a glória de Deus. O mundo não entende isso. E a Bíblia diz que o Filho de Deus discerne todas as coisas. Ou seja, ele tem noção. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus. Porque ele tem o Espírito de Cristo. Ele tem o Espírito Santo. Porque ele está sendo governado pelo governo de Deus. Então ele tem. Ele tem por causa do Espírito Santo. Não é porque ele é melhor que o outro. Mas Cristo nele, sim, é o que resplandece. Nele. Esse é o objetivo de qualquer filho de Deus ou filha de Deus. Resplandecer Cristo. Mas o mundo não entende isso. Mas o filho de Deus não é entendido, então. E eu, 35 anos de empresa, como empresário, eu vejo. As pessoas não entendem. E eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho agora para entender. Elas não me entendem. Então a gente tem que falar de diversas formas para ver se entende. Não é que elas são limitadas intelectualmente, culturalmente, ou são, enfim, qualquer coisa que possa menosprezá-las. Não, é porque ela não tem o Espírito Santo governando a vida dela, ou ela não tem maturidade espiritual, como também não tinha. E cada dia a gente, com a experiência de vida, com as circunstâncias, a gente vai se desenvolvendo, se transformando, e é o que a gente vai falar amanhã às 10 horas, transformando a mente na mente de Cristo. Mas você tem que entender. O Espírito Santo habita em você para dar esse testemunho. Isso não é para te habilitar a pecar. Ah, então eu posso pecar. Já que Deus não se lembra dos meus pecados, é melhor você ler de novo. Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 29. Porque de um lado nós temos o privilégio, do outro lado nós temos a responsabilidade. Está vendo aqui? Quando você chega nesse versículo 19, quando ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo Jesus, aqui nós encontramos a bem-aventurança da vida cristã no Santíssimo Lugar. Eu digo para vocês, irmãos, para um judeu era impossível entender isso. Para um judeu, isso era uma questão impossível de se experimentar. Para o judeu, ou seja, o religioso daquela época, era impossível entender isso, porque era religioso. E Jesus Cristo estava querendo falar de uma relação espiritual. Ele estava encarnado, mas ele mesmo era dirigido pelo Espírito Santo. Eu não sabia disso. A gente fala em Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, mas ele era e é
vamos falar do era, quando ele estava encarnado, porque ele era dirigido pelo Espírito Santo. Só que depois da morte e ressurreição dele, qualquer um que nasce em Cristo, vive em Cristo e Cristo vive em nós, nós temos o Espírito Santo que nos guia, como guiava Cristo naquela ocasião. Experimentar. Agora, irmãos, nós estamos vendo que é possível. Meu irmão, minha irmã, nós temos que sair dessa vida cristã medíocre. Vida cristã medíocre. Em nome de Escuta aí. Jesus, faça um compromisso hoje com o Senhor. Faça um compromisso hoje com o Senhor. Vamos ver qual é o compromisso. Não tenha vergonha de orar hoje, dizer, Senhor, me tira dessa vida medíocre. Aí, uma boa oração. Me tira dessa vida medíocre. Isso vale para todo mundo. Senhores, Jesus Cristo está lá no infinito. E nós podemos estar ascendendo a este infinito. Portanto, sempre seremos medíocres em relação a ele. Mas temos que sempre nos desenvolvermos para encontrá-lo até o dia que ele vier nos arrebatar. Nós temos que nos preparar para esse dia. É isso que a academia está fazendo. Nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. Muita gente vai achar loucura, mas está na Bíblia. É só ler com atenção e acompanhar esses preletores que conhecem sobejamente a palavra de Deus. Acho que conhecer intelectualmente é ser guiado pelo Espírito Santo. Me leva, Senhor,